havia programado fazer um outro vídeo para subir hoje à noite, mas você sabe que os assuntos eles são muito dinâmicos, então para não perder o timing desse assunto que eu gostaria de comentar hoje, esse vídeo que eu iria subir hoje eu vou subir amanhã à noite. Porque você sabe, né? Tudo é time. E possivelmente também você deve estar sabendo do mais novo embate entre a Tabata Amaral, deputada federal pelo PDT de São Paulo, com um ministro da Educação. Ela já havia tido um embate com o Vélez Rodrigues, o antigo ministro da Educação, onde a Tabata praticamente exonerou o Vélez Rodrigues. E agora ela teve mais um embate agora com o Abrão Weintraub e ela praticamente também exonerou o Abrão Weintraub, porque ficou uma situação muito constrangedora. E se o Abrão Weintraub ele tiver hombridade, ele vai pedir exoneração do cargo, ele vai pedir para sair, porque não há mais clima para o Abrão Weintraub depois do que ocorreu com a Tabata Amaral. Teve uma comissão que, mais uma vez, teve a participação do Abrão Weintraub, ministro da Educação, e a Tabata fez cobranças contundentes com relação a metas, o que ele iria fazer para cumprir as metas, e depois ela expôs uma situação que foi assim, uma situação patética, protagonizada pelo Abrão Weintraub, que gosta, né, sempre gosta de performances, gosta de chamar muita atenção, mostrou o ombro machucado, deu chocolatinhos para o Bolsonaro, e nessa sessão ele divulgou, ele imprimiu um panfleto com conversas pessoais do Ministério da Educação com a Tabata Amaral, onde ele dizia que havia chamado a Tabata Amaral para conversar 4 vezes para tratar desse assunto e ela não compareceu. E a Tabata, de uma forma elegante, né, muito educada, mas um pouquinho exaltada, o que é normal perante a situação, disse que na verdade o ministro estava espalhando mentiras, que ele estava mentindo, porque na verdade não foram 4, foram 3 vezes que foram solicitadas, e essas 3 chamadas foram ainda quando o ministério estava em posse do Vélez Rodrigues. E para piorar, o Abrão Weintraub divulgou o número pessoal do WhatsApp, o número telefônico pessoal da Tabata Amaral. Ela disse que iria processar o ministro da Educação. O ministro, depois da fala da Tabata, ele ficou com uma cara absurdamente constrangida, o que é um absurdo. Até mesmo o Caio Coppola, da Jovem Pan, que é um grande crítico da esquerda, um defensor do governo Bolsonaro, falou que a Tabata iria ganhar esse processo, que ela estava correta, porque é uma completa falta de decoro, uma falta de noção do ministro divulgar dados pessoais. Isso é crime, né? É uma atitude pueril do ministro da Educação, que agora, se ele tiver juízo, se ele tiver hombridade, ele vai pedir renúncia, porque não tem mais clima para ele. E para piorar, nessa sessão, nós tivemos a participação de alguns integrantes da UNE, que gostariam de dar o seu pronunciamento, que gostariam de falar com o ministro, e o ministro se negou, falou, não vou ouvir esse lance da UNE, porque eu não fazia parte da UNE. Uma atitude completamente patética, porque se o governo é um governo para todos, ele tem que ouvir todos, ou isso é um governo de exceção e nós não estamos sabendo. Se o ministro quer fazer um governo de exceção, mas nós não estamos ainda em um governo de exceção, então ele tem que ouvir todas as pessoas, e o ministro não fez isso. Já deu para o ministro. Abrão Weintraub, você é um estudante, tem títulos da USP, assim como eu tenho, honre a nossa instituição e peça desligamento do cargo. Você não tem condições mais, a situação ficou constrangedora. A situação sua de divulgar informações pessoais da Tabata Amaral pegou muito mal. Isso não é função de um ministro, foi uma atitude de um menino de 15 anos, uma atitude completamente pueril. Não há mais clima para você permanecer no Ministério da Educação. Peça renuncie ao seu cargo para manter pelo menos um pouco de dignidade, porque o que está sendo feito e agora o que o senhor fez com a Tabata Amaral foi de um repúdio absurdo, e até pessoas da direita estão repudiando a sua atitude. E logo depois você ainda mostrou que não tem preparo, não tem condições para ocupar esse ministério, talvez o Ministério da Economia, já que Paulo Guedes está ameaçando renunciar. Você pode pegar o Ministério da Economia, acho que tem mais a ver com a sua cara, mas o Ministério da Educação, você não conhece a educação, você não tem a mínima noção do que está fazendo, porque você mesmo sugeriu que cursos de pós-graduação poderiam ser pagos, aqueles que têm um viés de mercado, né? Você falou, o bonitão chega com um diploma de direito embaixo do braço para fazer uma pós-graduação, nós poderíamos cobrar cursos de pós-graduação que tem viés de mercado, né? Mentalidade de mercado. Mas o que significa ter mentalidade de mercado? Não significa nada, ele não sabe o que está dizendo. Muitas vezes, na maioria, muitas vezes, nessas profissões tem viés de mercado, administração, direito, principalmente administração. Eu fiz administração, eu tenho mestrado em administração. Você ter um título acaba jogando contra você, o mercado não valoriza. Na maioria dos casos, você tem um mestrado, doutorado, não é valorizado pelo mercado. E aí você pode dizer, mas lá o Rui Costa da Bahia, governador da Bahia, falou, né, de cobrar mensalidade. Ele também é outro tonto que não sabe o que está falando.
Mas agora o ministro vem falar que tem que cobrar, ele não tem a mínima noção do que é fazer pós-graduação e agora ele quer cobrar dos estudantes, ele não tem noção do sacrifício e do sofrimento psicológico que é fazer a pós-graduação. Se você não sabe, se você não tem ideia, a Universidade de São Paulo, a USP, ela tem programas de apoio, programas de apoio psicológico para estudantes de pós-graduação, para você ter ideia do tamanho do desgaste que é isso. Você imagina que é fácil, né? Em todos os dias os alunos de pós-graduação se questionam se é isso mesmo que eles estão fazendo, se é isso, se eles tomaram a decisão certa. Porque você pensa que é fácil ser uma pessoa lá de 30 anos, formada em uma instituição boa, ganhando, e muitas vezes não ganha bolsa, né? Mas ganhando ali, porque quando tem, né? Porque não é sempre, não são todos os alunos que têm a bolsa, ganhando ali uma bolsa de R$ 2.200 com 30 anos, formado em uma boa instituição, sabendo que a bolsa depois do doutorado, a universidade vai te dar um tapa nas costas e falar assim, tchau amigo, porque ele não vai conseguir, dificilmente vai conseguir um emprego, porque não há emprego para todos os doutores. Aí ele entra, olha no Instagram, vê uma boa parte dos seus colegas ali de graduação tirando foto no exterior, tirando foto na praia, viajando para fora do país, indo para Paris, indo para Nova York, e ele lá fazendo conta, com 30 anos, ganhando R$ 2.200, pedindo auxílio para o pai, fazendo conta para poder sair no final de semana. Você acha que as pessoas não questionam a escolha pela pós-graduação? Questionam diariamente, todos os dias. É um estresse, é um cansaço. Se você duvida de mim, digite aí no Google, suicídio alunos pós-graduação Brasil, depressão alunos pós-graduação Brasil, estresse, ansiedade alunos pós-graduação no Brasil, fora o assédio moral que existe sim em vários programas de vários orientadores com seus alunos. Eu tive muita sorte que no meu mestrado, a minha orientadora, em nenhum momento eu tive esse tipo de problema de assédio moral com a minha orientadora, e agora no doutorado também não tive qualquer tipo de assédio moral por parte dos meus orientadores. Isso foi uma sorte porque vários colegas, vários alunos, se você colocar aí assédio moral, alunos doutorado, alunos pós-graduação, você vai ver que muitos alunos também têm que passar por assédio moral, muitos alunos têm um desvio de função, há uma pressão excessiva por parte dos orientadores que precisam das publicações dos alunos de pós-graduação para sustentarem as suas próprias avaliações. Porque se você não sabe, um aluno, um docente de faculdade federal, de faculdade pública, ele é avaliado pelas suas publicações, pelas publicações científicas. Mas muitos não publicam e ficam na dependência do aluno de pós-graduação. Então pressionam o aluno de pós-graduação para que ele publique, fica num estresse absurdo, não corrigem trabalho, forçam o aluno a publicar. Muitas vezes tem até desvio de função, que eles mandam os alunos darem aula no lugar. Ainda bem que comigo isso nunca aconteceu, eu sempre fui muito bem tratado por todos os meus orientadores, minha orientadora do mestrado e agora meus orientadores do doutorado. Mas muitas vezes você tem aí diversos casos de problemas de assédio moral, depressão, suicídio, tentativa de suicídio, ansiedade dos alunos que fazem doutorado, fazem mestrado, doutorado, porque é um sofrimento, de fato um sofrimento psicológico, físico, mental você fazer uma pós-graduação, e muitas vezes o mercado ele não reconhece. Em raríssimos casos o mercado ele vai reconhecer que um aluno vai reconhecer com remuneração ou vai achar virtuoso um aluno ter pós-graduação. Se você duvida, as faculdades de medicina elas estão tendo dificuldade imensa para conseguir trazer médicos para fazer mestrado e doutorado. As vagas dos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado dos cursos de medicina são muitas vezes preenchidas por biólogos, por fonoaudiólogos, por fisioterapeutas, por pessoas de diversas outras áreas, porque não compensa, não há reconhecimento do mercado de medicina, por exemplo, com quem fez mestrado, com quem fez doutorado. Você vai ter uma bonificação salarial se você tiver numa carreira pública, e aí você consegue ter uma bonificação salarial. Agora, para você atender no seu consultório, não muda absolutamente nada você ter um mestrado ou doutorado. Para você atender, ser contratado de hospital, também não muda basicamente nada. E você é administrador, você é advogado que vai trabalhar numa empresa, não muda absolutamente nada. Muitas vezes até torce o nariz para você. Você que faz administração, está fazendo mestrado e vai fazer uma entrevista de emprego e fala que está no mestrado, já torce o nariz para você, dizendo que mas você quer seguir carreira acadêmica, a entrevista praticamente acaba ali. Isso é muito comum. Agora, o ministro vem falar de porque em cursos que têm viés de mercado podem cobrar mensalidade. Ele não sabe absolutamente nada do que está falando, porque em muitos casos, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação acaba até mesmo pesando contra você. E aí quando você termina, você acredita que vai conseguir passar no concurso, a faculdade te dá um tapinha nas costas, a sua bolsa acaba, se não, muitas vezes acaba antes do seu prazo final, a universidade te dá um pé na bunda, tchau, e você vira um desempregado sem qualquer perspectiva de conseguir um concurso público, porque nos concursos não abrem mais. Essa é uma das realidades da pós-graduação no Brasil, de uma das enormes dificuldades que os pós-graduandos vivem no Brasil. Se você quiser, digita aí no Google para ver se eu estou mentindo. Mais uma vez,
vez, eu tive muita sorte no meu mestrado com a minha orientadora e agora no doutorado com os meus orientadores, que eu não tive qualquer tipo de problema. Tive as cobranças, sim, normais que você tem de um aluno de pós-graduação, mas de resto absolutamente nada, só que essa não é a realidade de muitos alunos, na verdade é um enorme sofrimento, um estresse, um sofrimento psicológico que depois você não acaba tendo a remuneração, você não tem o reconhecimento no mercado. Então não adianta querer cobrar pós-graduação, cobrar mensalidade, porque muito desse esforço que o aluno tem não é revertido para ele, fica para a sociedade. Então, além de ter essa retribuição, além da sociedade ficar com esse esforço do aluno, que não é revertido para ele, mas sim revertido para a sociedade, o Abrão Weintraub ainda quer cobrar mensalidade dos alunos de pós-graduação. Ministro, o senhor, como eu falei, honre a titulação que o senhor tem da Universidade de São Paulo. O senhor é meu colega de Universidade de São Paulo, né? O senhor é um pouco mais velho do que eu, mas honre esse título e peça exoneração do cargo, porque você mostrou que não conhece a pós-graduação, você não tem propriedade para ocupar o ministério. E agora aproveite que o Paulo Guedes está ameaçando renúncia e mude para o Ministério da Economia, que tem mais a ver com a sua característica, aí você que é uma pessoa do mercado, você que é economista, mas no Ministério da Educação não dá. A Tabata Amaral já mostrou a sua atitude pueril de divulgar os dados, muito feio, fugindo, quebrando completamente o decoro. Faça um favor para o senhor, faça um favor para o próprio governo Bolsonaro, renuncie ao cargo e espere o Paulo Guedes também pedir a renúncia para aí você pleitear a vaga de ministro da Economia.